Opa, fala galera, Prof. Teixeira na área e hoje vamos dar continuidade ao nosso cursinho de cálculo. Limite a gente está acabando, beleza? Limite exponencial fundamental. Depois da vinheta, você é meu aluno. Bora! Galera, então, vamos lá. Limite exponencial fundamental. Não vou entrar em detalhe aqui de demonstrações. É um cursinho aqui, né, bem prático para você tá você ter ferramentas para você já aplicar, seja na sua provinha da EFON, Escola Naval, beleza? Ou seu cursinho de cálculo na faculdade, tudo bem? Antes de mais nada, se não está inscrito, se inscreva no canal, pô, tá? Ajuda aí o pai, beleza? E larga a voadora no like, tudo bem? Então, galera, ó, limites fundamentais, você tem que saber. Como diz o nome, né? Limite de x tendendo a mais infinito, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Se cair exatamente desse jeito, ó, isso é igual a Ezinho. Prof, que negócio é esse de Ezinho? Vou te explicar. Número de Euler. Limite de x tendendo a mais infinito, ó, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso também é Ezinho, beleza? E ó, limite de x tendendo a infinito, né? 1 menos 1 sobre x elevado a x é 1 sobre Ezinho. Aqui, só relembrando, né? Número de Euler, beleza? Isso daqui. E aí a gente tem esse número de Euler, ele é aproximadamente 2,7, tá? É o logaritmo neperiano, por exemplo, ln, beleza? De A. Isso daqui é log, tá? De A na base Ezinho, tá? Só pra gente relembrar, tá bom? Onde o A, obviamente, é um cara maior do que zero, tudo bem? Vamos aplicar, pô. Vamos aplicar nas questões. Ó, eu tô partindo do pressuposto que você já, né, assistiu, essa daqui é a aula 7. Você já assistiu a aula 1, 2, 3, tá tudo aqui no canal, tudo bem? Então, ó, como é que eu aplico aqui? São várias propriedades aqui, né? Então, ó, esse carinha aqui eu vou colocar assim, ó, tem uma propriedade que eu posso colocar assim, ó, limite de x tendendo a mais infinito, beleza? Esse cara aqui, né? 1 mais 1 sobre x. Aí, esse cara aqui tá elevado, né, a 3x. Aí, eu vou colocar assim, ó, esse cara elevado a x e todo mundo aqui elevado a 3. Tudo bem? E eu poderia colocar esse cara aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a 3, potência de potência, e depois já elevar o limite. Eu já fiz direto. Tudo bem? E aí, isso daqui é a propriedade que a gente viu na aula 1, aula 2, beleza? Então volta lá e assiste, tá? Ah, prof, então ficou fácil, porque esse limite de x tendendo a mais infinito, né, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é exatamente esse carinha aqui, ó, né? O Ezinho, né? E esse carinha aqui, ó, é o Ezinho, aí vai ficar Ezinho elevado ao cubo. Olha só que maneiro. Tudo bem? Fácil, essa primeira, tá? Essa segunda aqui, aí a gente já vai ter que manipular, porque perceba, as duas propriedades aqui, tá? 1 mais 1 sobre x, tá? E a outra aqui de baixo é 1 menos 1 sobre x. Aí eu olho para essa questão, x mais 1, x menos 1. Cara, eu vou manipular só essa paradinha aqui, olha só que maneiro. Eu vou deixar assim, ó, x mais 1. Aí, se eu botar sobre x, embaixo eu tenho que botar x também, né? Eu estou multiplicando por 1 sobre x em cima, como é uma fração, eu estou multiplicando, obviamente, embaixo. Tá? Isso daqui elevado a x. Tá? Perceba que eu não estou ainda botando limite, não. É só para a gente manipular aqui primeiramente, tá? Aí aqui eu ainda posso melhorar, né? Esse x mais 1 está sobre x, eu boto x sobre x mais 1 sobre x. Isso tudo aqui, ó, x sobre x menos 1 sobre x. Olha que maneiro. Tá, e aí você vai ter agora vamos partir para o limite. Ó, eu tenho limite de x tendendo a mais infinito. E aí eu tenho essa coisinha linda aqui, ó. X sobre x vai dar 1 mais 1 sobre x dividido por 1 menos 1 sobre x, tá? Aí aqui eu já vou aproveitar, como tá tudo elevado, né, aqui a x, esse cara vai ficar elevado a x e esse cara aqui de baixo vai ficar elevado a x, né? Propriedade de potência, tá?
Aí, se eu tenho o limite desse cara aqui, eu tenho o limite de cima, limite de x tendendo a mais infinito desse cara aqui de cima, dividido pelo limite de x tendendo a mais infinito desse cara aqui de baixo. E aí, perceba, olha só. Ah, cara, fácil. Esse cara daqui, prof, o de cima, né? Todo ele, né? Esse limite aqui vai ser Ezinho. Tudo bem? Né? E esse cara aqui de baixo, perceba, é 1 sobre Ezinho. Então eu fico com E. Aí divide por 1 sobre E, a mesma coisa que multiplicar pelo Ezinho, né? Pelo inverso. Então vai ficar E vezes E. Euler ao quadrado, E ao quadrado. Fácil, né? Perceba, manipular, né? Não tem jeito. Tem que saber manipular, tá? E aí, vamos, né, voltar no assunto continuidade, né, que é bem interessante também. A gente tem que entender isso daí, esse conceito, né? Verificar se é contínua a função, aí ele já brinca com você aqui, né? A gente, como é que a gente faz isso? Prof, como é que, eu não lembro disso daqui, como é que a gente vai fazer? Só que aqui a gente está fazendo com função trigonométrica, né? A gente agora, né, a gente aprendeu lá no início, vendo algo mais simples, agora já entrou as limites trigonométricos aqui, né? Então, eu verifico se é contínua. Se, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é que, bom, vai ser 1 se x igual a 0, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que f de 0, né, é igual a 1. E qual é a outra coisa que tem que acontecer, né? Esse limite aqui, limite do x tendendo a quem? Ao zero, né? É x igual a 0 ou diferente de 0, tanto pela direita como pela esquerda, né? Opa, x tendendo a 0. O limite de quem? Daquela função ali, ó. De x menos seno x dividido por x mais seno x, né? Esses dois caras aqui, eles têm que dar, né, a mesma coisa, tá? Ou seja, esse cara aqui, né, tem que dar 1. Dá 1. Tá? Ou seja, esse 1 aqui, né, f de 0 é 1, e esse limite dessa função também tem que dar 1. Tá? Então, legal. Prof, como é que a gente vai fazer isso daqui? Mesma ideia, né? Eu vou dividir aqui, ó, vou trabalhar só com esse cara aqui, tá? Vou botar o limite não pra gente, ó. X menos seno x dividido por x. X mais seno x dividido por x. Ok. Aí aqui eu vou ter, já entendeu, né? X sobre x menos seno x sobre x dividido por x sobre x mais seno x sobre x. Opa, legal. Eu tenho 1 menos seno x sobre x dividido por 1 mais seno x sobre x. E prof, ficou fácil. A gente, né, tem que é o limite de x tendendo a 0 desse carinha aqui. Tudo bem? Aí, perceba, agora, bom, já entendo que você sabe as propriedades. Se é na prova, você não perderia tempo escrevendo isso tudo. Eu estou escrevendo aqui porque, né, para você, né, é aula, tá? Mas eu quero que você faça rápido isso daqui. Eu sei que a propriedade, né, eu vou utilizar, fazer o limite do numerador e o limite do denominador. Limite do numerador tem 1 menos, então vai ser limite de 1 de x tendendo a 0, que vai dar 1, menos, olha só como é que eu faço, rápido. Limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x. E, prof, limite trigonométrico fundamental. Beleza? Limite trigonométrico fundamental. O senhor explicou. Isso daqui vai dar 1. Limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x. Tá. Dividido. Limite de x tendendo a 0 de 1, que vai dar 1. Mais limite de x tendendo a 0 agora do seno de x sobre x, que a gente sabe que vai dar 1 também. 0 sobre 2. Opa! Deu 0. Então, olha só. Esse cara, esse limite aqui, ele deu 0. Não deu 1, tinha que dar 1. Então, ó, esses caras aqui são diferentes. Ou seja, a gente não pode dizer que elas são contínuas. Tudo bem?
Flávio, eu quero aprender, eu quero ver mais isso daí. Vai nas aulas iniciais lá, aula 2, 3, 4, tudo bem? E tem a explicação de tudo isso, mais de boa, das propriedades, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Para a gente terminar, ó. Determinar no intervalo de 0 a 2π para que a função seja contínua em x igual a 0. Então, se é contínua, eu tenho f, né, de 0, legal? F de 0, tá? Igual a cosseno de A, tá? X é igual a 0. Beleza. Vai ser cosseno de A se x é igual a 0. Beleza. Então, 0, eu boto f de 0, isso dá cosseno de A. Tá aqui. Tudo bem? E aí, obviamente que esse limite aqui, limite, né, de x tendendo a 0, dessa tangente, né, x sobre seno de 2x, tudo bem? Ela tem que ser, tá, igual a cosseno A. Tá? Só que vamos resolver só essa parte aqui. Aí, tangente, vou resolver só essa parte e depois eu boto o limite no final, tudo bem? Então, ó, vem pra cá. A tangente, né, a gente pode pensar em seno sobre cosseno. Aí, dividir é a mesma coisa que multiplicar. Só que esse cara aqui, multiplicar pelo inverso de seno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Olha que maneiro. Tudo bem? Vou simplificar essa bagaça. Aí eu vou ficar com esse carinha aqui. Limite de x tendendo a 0. De quem? De 1 que divide 2 cosseno ao quadrado x. O que é isso daqui? Tudo bem? Isso é igual a cosseno A. Lembrando. Aí aqui, o que eu vou fazer? No lugar do x igual a 0, eu posso colocar aqui, ó. Aí vai ficar cosseno 0 ao quadrado. Cosseno de 0 dá 1. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Ah, fiz esse limite aqui, então ficou meio, né? Ficou meio igual a cosseno A. Aí ficou fácil, né? Porque a gente pensa assim, ó. Cosseno de quem dá meio, né? Esse A, então, ele pode ser, né, cosseno de 60. Ou, como é que a gente vê rápido isso daqui, ó? A trigonometria, né? A gente tem 60, né? Aqui tá o meio, né? Aqui tá o meio. Então, vai ter esse cara aqui embaixo. Quem é esse cara aqui embaixo, ó? Arco de 60, 360 menos 60, é o 300. Beleza? Ou seja, vai ser o arco de 60 ou o de 300. Em pi radiano, pi sobre 3. Ou como é que faz 300? Bom, 5 vezes 60 dá 300. É 5 vezes pi sobre 3, né? Então, determine o A. O A pode ser, né, pi sobre 3 ou 5 pi sobre 3. Tudo bem, galera? Então, aqui a gente encerra essa aula 7. Vai ter aula 8, vai ter aula 9 ainda. A gente fecha limite e depois vai para a derivada. Tudo bem? Dúvidas, coloque nos comentários. Não esquece de seguir, né, aqui o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, beleza? E larga a voadora no like. Tudo bem? Tá gostando das aulas de cálculos? Comenta aí. Tamo junto.